Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 36ª aula ao vivo aqui do canal. 36ª, isso já fazem 36 dividido, olha aí, tá difícil as contas, 18 semanas que a gente tem aula 2 vezes por semana. Toda terça-feira e toda quinta-feira às 19 horas, antes era outro horário, agora esse é o horário padrão. Toda terça e toda quinta, 19 horas, a gente tem aula ao vivo aqui no canal, aqui no YouTube, para tu conseguir melhorar os teus investimentos. Investir com rapidez, sem precisar dedicar muito tempo para isso, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, e justamente se expondo para ter ganhos explosivos. E hoje o tema dessa live de hoje que a gente vai conversar é comprar na baixa para vender na alta não funciona. Isso não faz sentido nenhum. É muito normal a gente escutar isso. Poxa, vou investir em renda variável, o que eu tenho que fazer? Tenho que comprar na baixa para vender na alta e eu ter o lucro com isso. Mas eu vou te mostrar nessa live de hoje que isso não faz sentido nenhum, absolutamente sentido nenhum, e tu vai saber como te expor da melhor maneira possível para tu ter grandes ganhos sem precisar estar tentando adivinhar o futuro, onde que é baixa, onde que é alta. A gente tem uma conversa boa hoje aqui. Eu vou te mostrar exatamente isso, tu vai sair daqui sabendo o que fazer, certo? Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, o que eu quero te pedir? Eu quero te pedir uma coisa, o seguinte, se tu é das antigas, ou seja, se tu já assistiu pelo menos uma aula minha, se tu voltou é porque tu gostou dessa aula que tu assistiu. Então eu já peço para tu deixar aqui embaixo o teu like, clica no gostei, clica no curtir, encaminha essa live, essa aula, não sei se está assistindo gravado ou está assistindo ao vivo, para outras pessoas que têm interesse em investir em ações principalmente, porque hoje a gente vai falar mais sobre esse tipo de investimento. Se tu tem interesse em investir em ações e conhece mais pessoas, compartilha para essas pessoas, porque vai fazer muito sentido e vai ajudar muito essas pessoas a investirem sem precisar dedicar muito tempo, a investirem da melhor maneira possível, sem precisarem ficar ansiosas, será que eu comprei na baixa para vender na alta ou não? Então faz isso agora. Se tu é novato, se tu é novata, eu peço para tu esperar, assiste essa aula, se isso fizer sentido para ti, se isso te agregar, se tu sair daqui com algum conhecimento novo, aí sim tu deixa o teu like, aí sim tu compartilha com outras pessoas. Combinado? O que está acontecendo hoje? Qual o processo que está acontecendo hoje? Hoje os investimentos de renda fixa, aqueles investimentos mais conservadores, tipo poupança, tipo CDB, LCI, LCA, títulos públicos, todos esses investimentos eles estão rendendo muito menos do que há 3 anos atrás. Cada vez estão rendendo menos. 3 anos atrás, esses investimentos rendiam mais que o dobro do que rende hoje. Mais do que o dobro. Então é natural esse fluxo, essa migração das pessoas nos investimentos em renda variável que a gente chama. O que é um investimento em renda variável? Seria um investimento em ações, seria um investimento principalmente em ações, mas também em fundos imobiliários. E quando a gente vai começar a pesquisar, eu escutei muito essa frase. Quando eu comecei a pesquisar sobre investimento em ações, o que eu escutava? Como que tu ganha dinheiro investindo em ações? Tu ganha dinheiro comprando na baixa e vendendo na alta. E aí o negócio, opa, peraí, como assim? Então eu compro por um preço baixo e vendo quando tiver com um preço alto. E esse negócio fez sentido na minha cabeça. Faz sentido, né? Porque se eu comprar por um preço X e vender por um preço maior, eu vou ter lucro nesse negócio. Só que tem um grande problema. Onde que é a baixa e onde que é a alta? Isso ninguém me contou. E isso, na verdade, é complicado da gente saber onde que é esse momento de baixa e onde que é esse momento de alta. Onde que eu deveria comprar? A que preço eu deveria comprar uma ação? E a que preço eu deveria vender uma ação? Isso fica mais complexo da gente entender, né? E é justamente com base nessa pergunta, que não tem resposta, que eu vou conversar contigo, que eu vou te passar bastante conhecimento hoje sobre esse mito que existe, né? De que tu só ganha dinheiro investindo em ações se tu comprar na baixa e vender na alta. Isso, na verdade, é algo que tu não deve fazer, porque se tu fizer, tu corre grandes riscos de perder dinheiro no meio do caminho, certo? E qual é o primeiro fator assim, que a gente tem que entender, né? Existem alguns indicadores de crises em economias. Por exemplo, hoje se fala muito de uma possibilidade de uma crise americana nos Estados Unidos, certo? Tem um indicador lá que é a inversão da curva de juros, não preciso te explicar o que é, tu não precisa entender o que é, só precisa entender que tem um indicador que em várias vezes da história, ele já conseguiu prever, digamos assim, ele já conseguiu prever que haveria uma crise, uma recessão econômica dali a um tempo. Semelhante, por exemplo, ao que aconteceu aqui no Brasil, o desemprego aumentou, as empresas produziam menos, vendiam menos, a inflação foi alta, etc. Tá? Uma crise foi instaurada no país. Só que não existe nenhum indicador na história que conseguiu prever
um momento de baixa das ações ou um momento de alta das ações. Não existe nenhum indicador. Quem fala que o mercado está em alta ou está em baixa é quem simplesmente está olhando para o retrovisor, está olhando para trás. Ou seja, é uma pessoa que está vendo o que está acontecendo nos últimos tempos e está dizendo o mercado está de tal jeito. Só que o que me garante que as ações vão continuar ou subindo ou caindo? Como que eu vou saber qual é o futuro, né? Complicado. Inclusive já fiz uma aula ao vivo aqui sobre não invista com foco em projeções de especialistas, principalmente de especialistas, mas não invista com base em expectativas, em projeções, nada disso tentando adivinhar o futuro, porque isso não faz sentido. A gente tem uma disciplina invejável de errar tudo aquilo que a gente chuta, né? Então não faz sentido eu comprar na baixa e vender na alta, sabe por quê? O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice, é uma carteira de investimentos teórica, não é uma carteira de investimentos que existe, tá? Mas basicamente essa variação de preço que tu está enxergando aqui mostra a variação de preço das ações das 67 empresas de maior valor de mercado, ou seja, das 67 maiores empresas que têm as suas ações negociadas na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, esse índice Bovespa ele serve como um termômetro, ele serve como uma média da valorização ou desvalorização das ações aqui no Brasil. Então, quando as pessoas dizem que a Bolsa está em alta, quer dizer que esse índice aqui está subindo. Quer dizer que a média dos preços dessas 67 ações que compõem esse índice estão subindo. Quando dizem que a bolsa está em baixa, a mesma coisa acontece. Esse índice aqui, que ele serve como referência, como termômetro das ações aqui no Brasil, tá? E aí o que acontece? Eu peguei dois gráficos, o primeiro é esse, para te mostrar. Nesse gráfico a gente consegue perceber o quê? A gente consegue perceber o seguinte, ó. Lá em 2010, no fim de 2010, as ações chegaram, esse índice aqui chegou a 74 mil pontos. Esse índice ele é calculado com pontos, não é em reais, tá? É um método de cálculo da própria Bolsa de Valores. Então ele chegou a 74 mil pontos. Tu pode, para tu entender, a quase 74, 73 e pouco. Tu pode interpretar como 73 mil reais, não tem problema nenhum para facilitar o teu entendimento, tá? Então digamos que chegou lá a 73 mil pontos, certo? Então depois ele teve uma pequena queda de 73 mil pontos até quanto? 68 mil pontos. Aqui já foi uma queda de 10%. Aqui algumas pessoas poderiam pensar o seguinte, opa, caiu 10% no intervalo de 1 mês e meio, 2 meses, né? Porque foi aqui, ó, do meio de outubro até o fim do ano de 2010. Então, poxa, caiu 10%, é hora de comprar, né? E aí algumas pessoas poderiam ter comprado aqui. Só que aí o que aconteceu? As ações subiram um pouquinho aqui no início de 2011, certo? Voltaram a quase 72 mil pontos. E aí, algumas pessoas talvez pensaram, opa, realmente eu estava certo, eu comprei aqui embaixo, vou aguardar porque vai subir mais. Só que o que aconteceu? Caiu mais. E em relação aos 68 mil pontos, caiu para onde? Para 64 mil pontos. Ou seja, uma queda aí de uns 7% aproximadamente. Então já tinha 10 mais 7%, quase batendo 20% de queda aqui. E aí o que acontece? Algumas pessoas, talvez a mesma pessoa que comprou aqui, ó, nos 68 mil pontos as suas ações, ela pensou, opa, caiu mais e caiu rápido, olha aqui, em um intervalo de um mês, caiu tudo isso, mais caiu 17% em relação a lá em cima, opa, é oportunidade, eu vou investir aqui. E aí ela pode ter comprado aqui na baixa, certo? Comprou na baixa para vender na alta. Os seus investimentos subiram, opa, interessante, subiu mais um pouquinho, opa, agora vai subir. E aí o que aconteceu? Queda. Queda, sobe um pouquinho, queda, sobe um pouquinho, queda, sobe um pouquinho, até o ponto de que cai muito lá por volta ali de agosto, julho, agosto de 2011, e a gente consegue perceber que simplesmente de outubro de 2010 até agosto, julho, agosto de 2011, quanto que foi, qual foi o tamanho da queda das ações, certo? Elas saíram de 73 mil pontos e foram para 49 mil pontos. Não vou fazer conta de cabeça, vou pegar a calculadora. Então saiu de 73 e foi para 49. Vamos ver qual é o tamanho dessa queda aqui. É uma queda de 33% aproximadamente. 33% o tamanho dessa queda. Poxa, quando eu pego e olho, caraca, teve uma queda de 33% na média dos preços das ações, o que eu vou fazer?
Poxa, agora está na baixa, o que eu vou fazer? Eu vou investir meu dinheiro, eu vou comprar ações, porque daqui a pouco vai subir. E olha o que acontece depois, sobe bastante as ações sobem bastante. E quem sabe eu aumento a minha autoconfiança nesse momento e começo a cada vez comprar mais, só que o que vem depois? Uma nova queda, aí tem uma esperança, vem uma nova queda ainda maior, tem uma esperança que de alta, vem uma nova queda ainda maior lá em 2014, e logo depois de 2014, o que acontece? Entra o ano de 2014 e as ações começam a subir bastante, começam a subir realmente, saindo de 44 mil pontos, indo para mais de 60 mil pontos, ou seja, uma alta aí na casa de quase 50%. E aqui eu posso me encher de autoconfiança, poxa, agora sim, está subindo mais de 50%, agora eu vou investir em ações, porque agora engatou um novo ciclo de alta. E agora o preço está baixo, teve uma certa correçãozinha aqui, eu vou comprar, vou investir em ações. Só que o que aconteceu depois? Mais uma grande queda, uma queda de cerca de 30%, depois subiu mais um pouquinho e aí a gente consegue perceber uma queda aqui na casa de 40%. Se eu for pegar lá de outubro de 2010 até o início de 2016, eu consigo perceber que a gente saiu de 73 mil pontos, esse índice Bovespa, a média das ações, o preço médio das ações, e foi para 38 mil pontos, certo? Então, qual é o cálculo que eu vou fazer? Vamos ver de quanto que foi essa queda, né? Foi de 47,22% aproximadamente, toda essa grande queda aqui. E talvez, justamente por eu acreditar, nesses momentos iniciais principalmente, que essa era apenas uma correção que eu ia estar comprando em baixa, para vender em alta, porque eu acreditei que aqui ia subir ou que depois ia subir, na verdade eu acabei comprando caro demais. Isso nos reflete que a gente nunca sabe quando é o momento de baixa, a gente nunca sabe quando o mercado realmente está em baixa, quando realmente as ações estão em baixa, quando elas vão estar em alta, a gente só consegue olhar para trás. É muito mais fácil olhar no retrovisor do carro, é muito mais fácil olhar no retrovisor para ver o que aconteceu. Porque eu tenho dados, eu tenho gráficos que me mostram o que aconteceu. Agora, eu saber o que vai acontecer é impossível por construção, eu estou no presente, eu não estou no futuro, certo? Vamos ver como é que isso acontece em períodos de alta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu peguei o mesmo índice, o índice Bovespa, tá? Do início de 2016 até hoje, tá? Do início de 2016 até hoje. E a gente percebe que em vários momentos teve uma alta, certo? E depois dessa alta teve uma correção, teve um período de baixa. Tem uma alta, depois teve um período de baixa. Uma alta, um período de baixa. Isso é normal, é plenamente normal. Isso por quê? Porque teve gente que investiu seu dinheiro e aí chegou um certo momento que essa pessoa ganhou 10, 15%. Opa, eu vou pegar, ou colocar um pouco de dinheiro no bolso, pegar e embolsar um pouco do meu lucro, porque meu dinheiro já se rentabilizou 10, 15%. E aí ela começa a vender ações. Quando ela começa a vender essas ações, o preço das ações acabam caindo, porque é mais gente vendendo do que gente querendo comprar. Então, se tem muita gente querendo vender e poucas pessoas querendo comprar, as pessoas querem comprar, opa, tem muita gente querendo vender, então eu vou oferecer um preço mais baixo, porque o cara quer vender do mesmo jeito, então esse preço ele acaba caindo com o tempo. Só que qual é o problema, né? O que acontece? Algumas pessoas talvez, depois dessa alta aqui, ó, saiu de 36 mil pontos aproximadamente e foi para 40 e... vamos olhar aqui. Não, para 54 mil pontos. Então, quanto que foi essa alta? 54 por 36. Isso. Só conferindo os dados aqui. Exatamente. Então aqui foi uma alta de 50%. Pode ver que foi uma alta, poxa, de janeiro a maio, uma alta de 50%. O que várias pessoas acreditaram? Caraca, eu comprei lá embaixo e agora é a hora de vender. Por quê? Porque agora é a hora de vender, porque está em alta. Só que olha tudo o que subiu depois. Isso pode ter acontecido várias e várias vezes. Em todos esses momentos que eu marquei com círculos vermelhos aqui nessa terceira página do material de apoio, certo? Então, o que eu percebo? Isso aconteceu em maio de 2016, esse período de alta, de pico que a gente chama, a gente chama um período, um momento de vale quando está lá embaixo, um momento de baixa aqui, ó, igual essas situações aqui, são vales, e picos são os momentos de alta, os momentos máximos de alta antes de uma queda. Então, o que eu percebo? Que várias vezes aconteceu isso, aconteceu em outubro de 2016, aconteceu em fevereiro de 2017, aconteceu em outubro de 2017, aconteceu em fevereiro de 2018, fevereiro para março, depois aconteceu no início de 2019, depois aconteceu em julho, agora de 2019, e o que vai acontecer a partir de agora? O que vai acontecer depois de outubro, depois de novembro de 2019?
O fato é que a gente não sabe. A gente consegue olhar para trás e perceber que a gente está em um ciclo de alta. A gente está em um ciclo de alta. Só que é hora de comprar ações ou não? Ou é hora de vender ações? Certo? Como que eu consigo responder essa pergunta? Eu só consigo responder essa pergunta se eu realmente souber o que acontece depois desse fim desse gráfico aqui em outubro de 2019. O que pode acontecer? Pode vir um novo período de grande alta, ou simplesmente pode vir exatamente o que aconteceu aqui em 2011, um período de baixa muito grande. E o fato é que a gente não tem como saber simplesmente porque várias coisas podem acontecer no meio do caminho. Quando a gente investe em ações, a gente tem que ter a noção de que a gente está investindo o nosso dinheiro em empresas. Porque o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. No momento que eu compro uma ação, que eu invisto em uma ação, eu me torno também um dono daquela empresa. Eu também me torno um sócio daquela empresa, certo? Então, o que interfere numa empresa? Absolutamente tudo. A maioria das matérias-primas das empresas são compradas em dólar, então a cotação do dólar interfere, certo? Hoje existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a China está impondo tarifas para os Estados Unidos impondo tarifas para a China, isso acaba encarecendo a compra de produtos. Se o dólar sobe, eu sei que muda a coisa, se a guerra comercial está em atividade, eu sei que isso interfere completamente na segurança das empresas em vender os produtos dela. Se os Estados Unidos entrar em crise, entrar em recessão realmente como é esperado pela maioria das pessoas, o que acontece? Isso tende a gerar problemas lá nos Estados Unidos, problemas de confiança naquela economia, porque se entrar em crise os investidores vão pensar o quê? Opa, a maior economia do mundo, a economia mais desenvolvida, mais segura, mais estável do mundo está entrando em crise. O meu dinheiro que está investido nos Estados Unidos, o que eu vou fazer com ele agora? Poxa, eu vou investir no Brasil, no Zimbábue, na Venezuela? Não, o cara ele simplesmente vai tirar os seus investimentos dos Estados Unidos e vai tirar os seus investimentos também dos países subdesenvolvidos. Porque se ele está tirando o dinheiro de um país desenvolvido, por que ele vai investir em um país subdesenvolvido que depende da moeda do país desenvolvido que está em crise? Entende? Então a gente também sofre por aqui, ou seja, as ações também caem. E a gente não tem controle dessa situação, não tem controle desse cenário. Quando eu não tenho controle de algo, pelo menos no meu método de investimentos, no método do investidor sempre em alta, a gente não atua, a gente não faz nada. Por quê? Eu só lido com aquilo que eu tenho controle. E eu tenho controle do momento que a gente está nas ações, se é o momento da alta ou o momento da queda? Tenho controle? Sim ou não? Eu tenho o controle, o quê? Dos investimentos que eu faço. Agora, do que vai acontecer no futuro, eu não tenho controle algum, eu não tenho controle nenhum. Por isso que eu digo que simplesmente se a gente analisar, existem vários momentos de alta e de baixa. Porque talvez depois de eu te mostrar esses gráficos aqui, esse de baixa, dessa grande baixa que teve de 2010 até 2016 das ações, depois um período de grande alta, o que tu pode pensar, né? Poxa, vou pegar os meus investimentos e o que eu vou fazer investindo em ações? Vou esperar um período de crise, vou investir, vou esperar um período de crescimento econômico e vou vender. Só que quando que vem esse período de crise? Quando que vem esse período de crescimento econômico? A gente não sabe. Aí talvez tu esteja pensando assim, opa, se eu não sei o que fazer, se eu não tenho controle sobre isso, eu não vou investir nesse negócio. Até porque, se eu não conheço bem investimento, como é que eu vou colocar meu dinheiro nisso? Se eu não conheço bem esse investimento, se eu não tenho controle sobre o rendimento dele, como é que eu vou investir nisso? É muito arriscado. Só que o que a gente tem que entender? Não necessariamente eu preciso ter controle de tudo para ter que investir o meu dinheiro nisso. Eu preciso entender como funciona, eu entendo a dinâmica e o mais importante para eu ganhar dinheiro investindo é simplesmente eu saber me expor ao investimento. Não necessariamente eu saber tudo que vai acontecer com aquele investimento. Não necessariamente eu saber se vai subir ou se vai cair, se esse preço é bom ou se esse preço é ruim, se eu deveria ter comprado agora ou não. Eu tenho que saber me expor ao investimento. Quando eu sei me expor ao investimento, aí eu fiz um bom investimento. Porque algumas vezes eu posso ter muita informação sobre uma empresa, eu estudo a fundo uma ação, eu olho a contabilidade, eu leio os balanços financeiros da empresa, eu leio as letrinhas miúdas que tem lá, naqueles balanços de dezenas de páginas, só que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer ali na frente. Mas o que eu consigo perceber? Que historicamente, aqui tem um gráfico de 2005, 2004 até 2018, tá? Que eu peguei simplesmente para te mostrar o quê? Também do índice Bovespa, tá? Que a gente tem, na história, sempre vai ter períodos de alta e períodos de baixa.
períodos de alta e períodos de baixa. Períodos de alta e períodos de baixa. Então vai ter momentos que as ações, os preços das ações vão subir, depois vai ter momentos que os preços das ações vão cair. Depois vai ter momentos que os preços vão subir, os preços vão cair. Os preços vão subir, os preços vão cair. Isso é totalmente normal. Isso é o que a gente chama de ciclos de mercados, certo? Ciclos de mercados. Tem momentos de alta e momentos de baixa. O grande problema é que eu não sei em qual momento do ciclo a gente está. Nem eu sei, nem nenhum especialista consegue adivinhar, nem as próprias instituições financeiras, nem o próprio Banco Central consegue adivinhar, certo? Na websérie do Investidor Sempre Alto eu mostrei ali, por exemplo, as estimativas dos profissionais mais gabaritados do Brasil, que são mais admirados, que eles erraram totalmente. E eles erram não porque eles são ruins, talvez sejam ótimos profissionais, é simplesmente porque eles estão no presente e não no futuro. Então eles não conseguem realmente adivinhar o futuro. Mas o que eu tenho controle? O que eu posso controlar? A minha exposição ao investimento. Eu não posso controlar para onde ele vai, mas eu posso controlar como eu vou me expor a esse investimento. Então, se eu só tiver dinheiro investido em ações e sempre investido, eu vou ter momentos de alta e momentos de queda, momentos de alta e momentos de queda. E aí tu pode estar perguntando assim, tá, mas qual é o melhor investimento para ter agora? Agora, nesse momento? Na verdade, não existe o melhor investimento. Por quê? Porque eu posso simplesmente me beneficiar dessa movimentação de preços aqui, ó. Eu posso me beneficiar desses momentos de alta e momentos de baixa. Momentos de alta e momentos de baixa. Eu posso ganhar dinheiro tanto nos momentos de baixa quanto nos momentos de alta. Nos dois. Só que para isso eu vou ter que largar um pouco essa visão de que eu tenho que encontrar o melhor investimento. Porque o melhor investimento não existe. Primeiro porque isso vai depender muito dos teus objetivos e do teu perfil, de que tipo de investimento tu gosta, de qual nível de risco que tu quer correr. Eu sou um cara que não gosta de risco, então eu invisto sem risco de perder dinheiro, mas mesmo assim invisto em ações, tá? E aí vai depender também dos teus objetivos. Dinheiro que tu vai precisar mês que vem, poxa, não vai investir em ações. Em ações tu vai pensar em investir um dinheiro que tá pensando em resgatar daqui no mínimo 3, 5 anos, pelo menos, tá? Por quê? O que muda com uma empresa? Para uma empresa não muda nada de um mês para o outro. Ela muda o seu planejamento a cada ano, a cada 5 anos. Então tem que pensar com um horizonte de tempo maior. Só que eu consigo me expor de forma inteligente aos investimentos em ações e eu consigo ganhar tanto dinheiro nos momentos de alta quanto nos momentos que as ações estão em queda. Como que eu faço isso? Eu vou ter que combinar investimentos. Por exemplo, historicamente a gente consegue perceber que quando as ações sobem, a cotação do dólar cai. E a recíproca também é verdadeira. Quando as ações caem, a cotação do dólar sobe. Então tem essa balança. Se eu misturar esses dois investimentos numa medida que seja correta, se eu investir da maneira correta em dólar, se eu investir da maneira correta em ações, investir em boas ações, não adianta eu investir em ações que vão falir, vão quebrar, empresas que vão quebrar. Essa média aqui, a rentabilidade é muito baixa, a gente consegue selecionar ações com 5 minutos e consegue realmente escolher ações que se valorizam mais com o tempo e não tem um risco praticamente nulo de vir a falir no longo prazo, tá? E a gente consegue ter sempre uma rentabilidade positiva, seja em momentos de alta ou momentos de baixa, simplesmente pela aplicação desse método que é o cerne, o foco é o combinar investimentos, certo? Eu combinar investimentos de forma que eu sempre tenho um investimento que está subindo e outro que está caindo, porque eles são correlacionados, eles são negativamente correlacionados, na verdade, né? Ou seja, quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. E aí, de tempos em tempos, eu não tenho como adivinhar quando que vai ser esse momento de alta aqui, quando que vai ser esse momento de baixa aqui. O foco é que de tempos em tempos, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano eu faço um rebalanceamento dos meus investimentos. Ou seja, se as ações estão subindo, o dólar está caindo. Então o que eu faço? Nesse momento, eu vou vender um pouquinho de ações e vou comprar um pouquinho de dólar. Nesse momento eu acabei de vender as ações em alta e comprar o dólar em baixa, mas sem ficar tentando adivinhar o futuro, sem ficar tentando adivinhar qual o próximo momento, o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu só vou estar sempre investindo meu dinheiro em ações, em dólar, em outros tipos de investimento. Estou dando só um exemplo aqui dessa combinação, tá? De forma que, por causa dessa balança que existe, dessa correlação negativa, eu consigo ganhar dinheiro em qualquer cenário. Por exemplo, nesse cenário aqui de 2004 até 2008, o que aconteceu? As ações subiram muito. O dólar certamente caiu nesse período.
caiu. Então o que eu poderia fazer nesse momento? A cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada ano, eu venderia um pouco de ações e compraria um pouco de dólar. Porque as ações estavam ficando cada vez mais caras e o dólar cada vez mais barato. Quando que eu ia colher os frutos disso? No período de 2008, aqui ó, de maio a outubro de 2008, que foi justamente o momento que teve uma queda aí de quase 60% nas ações da nossa Bolsa de Valores por causa da crise americana lá. Nesse momento, o que eu faria? As ações caíram muito de preço. Então, o que eu faria? Se as ações caíram, o dólar subiu. Eu vou comprar um pouquinho de dólar, perdão. Liga. Eu vou vender um pouquinho de dólar, porque o dólar subiu nesse momento, e eu vou comprar um pouco de ações, porque agora o dinheiro que eu tinha em ações, ele diminuiu, né? Porque ele realmente se desvalorizou, e agora eu vou vender o que está subindo para comprar o que está caindo, comprar mais barato. Para colher quando? No próximo momento do ciclo. Nesse momento aqui de 2008 até 2010. Que aí, nesse momento, as ações subiram muito. O que eu faria nesse momento? Em todo esse período aqui, a cada 3 meses, a cada 6 meses, o que eu faria? Eu venderia um pouquinho de ações e compraria um pouco de dólar. Simplesmente pela aplicação dessa forma de piloto automático nos investimentos, lembrando, se eu fizer a escolha de boas ações, se eu souber investir corretamente em dólar, se eu não estiver correndo o risco, se eu diversificar bem meus investimentos, se eu investir nos setores corretos, depende de todas essas variáveis. Não é simplesmente investir no índice Bovespa, investir em dólar de qualquer jeito que vai dar certo. Não necessariamente vai dar certo. Eu preciso escolher os melhores cavalos, digamos assim, para eu conseguir aplicar essa estratégia. Eu tenho que ter esse know-how, eu tenho que saber escolher, mas também não é para ficar dedicando tempo lendo balanço, isso aí não precisa. Eu posso simplesmente ganhar dinheiro pela movimentação desses preços, fazendo escolhas coerentes de boas ações, fazendo escolhas coerentes de como vou investir o meu dinheiro em dólar. Porque algumas vezes a gente investe o dinheiro de uma forma que a gente tem que pagar imposto de renda. Quando a gente investe em ações a gente não precisa, é só ficar atento a algumas situações, algumas regras que existem. Então, se eu vender 20 mil reais de ações a cada mês, até 20 mil, eu não preciso pagar imposto de renda em ações. Se eu vender mais do que isso, eu tenho que pagar 15% do meu lucro, eu tenho que pagar para o governo. Se eu comprar e vender ações no mesmo dia, eu tenho que pagar 20% do meu lucro de imposto de renda para o governo. Se eu cuidar algumas regras, eu não preciso nem pagar imposto de renda. A mesma coisa na hora de eu investir em dólar. Se eu escolher investir em dólar por uma modalidade ao invés de outra, eu posso pagar uma taxa muito maior, uma taxa que algumas vezes é 2, 3 vezes maior. Se eu investir em dólar por meio de um fundo de investimento, por exemplo, numa corretora X, eu posso pagar 5 vezes menos do que investir numa outra corretora. Então eu tenho que saber escolher exatamente os meus investimentos. Só que, qual é o foco disso tudo aqui? Comprar na baixa investimentos, principalmente ações, para vender na alta é pura ilusão, simplesmente porque a gente não sabe em que momento a gente está, se a gente está em baixa ou se a gente está em alta. Então, o que nos resta é investir sempre o nosso dinheiro nesses tipos de investimento, certo? E aproveitar os ciclos de mercado usando eles a nosso favor. A gente aproveitar essas movimentações de preço para fazer um rebalanceamento da carteira. Ou seja, o que é rebalanceamento da carteira? Eu tenho, digamos, 30% investido em ações, 10% investido em dólar. O que eu vou fazer? A cada 3 meses eu vou revisitar os meus investimentos e eu vou ver, opa, ações subiram, saiu de 30%, foi para 35%. Então eu vou pegar esses 5 que tem a mais aqui, vou vender e vou investir em dólar. Ou vou investir em títulos públicos, ou vou investir em fundos imobiliários. Aí a gente tem que entender que uma carteira de investimentos não é só dólar e ações, né? Eu estou só te dando o racional para tu sair daqui entendendo qual a melhor forma de tu te expor ao investimento em ações. E a pior maneira é o jeito que tu mais escuta que se deve investir, que é simplesmente comprar na baixa e vender na alta. Simplesmente porque tu não sabe. Nem eu, nem nenhum especialista, nem ninguém sabe qual é o momento de baixa e qual é o momento de alta. A gente consegue olhar para trás, para o retrovisor. Agora, olhar para frente e ver o que vai acontecer, ninguém consegue adivinhar o futuro. Isso é algo impossível de ser feito e as próprias previsões acontecem e algumas vezes os profissionais acertam, outras vezes eles erram. O fato é que se eu estiver investindo com base em previsões, eu vou estar sempre contando com algo que eu não tenho controle. Ou seja, eu vou estar me expondo com o risco de perder dinheiro. Eu não gosto de me expor com o risco de perder dinheiro. Ao mesmo tempo, eu não gosto de ter uma rentabilidade que parece mais mola. Então, eu não fico só na renda fixa. Eu uso uma estratégia de investimentos que eu consiga ter maiores ganhos e, ao mesmo tempo, não ter o risco de perder dinheiro. E para isso, eu dedicando 30 minutos por mês,
que é simplesmente o que o investidor sempre em alta dedica do seu tempo para poder investir o seu dinheiro. É justamente isso que agora, amanhã, na quarta-feira, está começando a nova turma, a próxima turma do programa Investidor Sempre em Alta. Amanhã a gente tem a nossa live de abertura e é os primeiros passos para construir a aplicação desse método, começando do absoluto zero, que a gente vai começar a construir amanhã. Hoje eu passei o dia todo fazendo aulas, gravando aulas e tá bem, não sei porque eu tô falando disso agora, mas tá tudo bem, mas o curso tá muito completo e tá muito interessante, as aulas de hoje foram sensacionais. Só hoje eu gravei 15 aulas pro curso, né? E foi realmente muito interessante. Então resumo até aqui. Primeiro, melhor investimento não existe. Segundo, esquece a ideia de comprar na baixa para vender na alta. Terceiro, combina os investimentos da melhor maneira. Tu vai ter que entender exatamente como fazer isso. Saiba escolher os investimentos sem precisar dedicar muito tempo, só focando naquilo que dá resultado, naquilo que tu tem controle e te expõe aos investimentos da melhor maneira possível. Não fica tentando entender tudo. Tu não precisa entender tudo, porque não adianta. Não adianta tu entender tudo sobre celulose para investir na Suzano, por exemplo, que é uma empresa do setor de celulose. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque celulose depende do dólar, celulose depende da demanda das empresas, que depende se os seus países estão crescendo ou estão em crise, então tá tudo fora do teu controle. Não adianta tu saber demais sobre um tipo de investimento. Tu tem que saber te expor aos investimentos. Assim, tu consegue assentar as bases para ser um investidor sempre alta, para ganhar dinheiro investindo sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Focando só no que é importante, tu dedica pouco tempo para isso e coloca realmente teus investimentos em modo piloto automático, que é o que eu faço. Eu prefiro dedicar tempo para curtir minha família, para focar no meu trabalho, para ajudar as pessoas a investirem melhor, para realmente aproveitar a vida. Eu não gosto de estar olhando noticiário financeiro, vendo se a perspectiva é subir ou cair. Poxa, isso é a coisa mais chata do mundo na minha visão. Se tu gosta, tudo bem, te respeito. Mas o meu método de investimento só lida com o que a gente tem controle, só lida com o que a gente dá resultado, e eu te convido para fazer isso também, porque o nível de ansiedade que eu tinha para investir antes era gigantesco, e o nível de ansiedade que eu tenho hoje para investir é absolutamente zero, porque eu sei cada passo que eu tenho que dar. Eu sei exatamente o que eu vou fazer com o dinheiro que todo mês eu pego para investir. E é essa sensação que é o mais importante, eu acredito, disso tudo. Eu conseguir saber onde investir sem ter medo do que vem pela frente, porque eu tenho um método claro de investimento. Então, foca nisso. Não tem melhor investimento, comprar na baixa para vender na alta não faz sentido e saiba te expor aos investimentos. Não precisa saber tudo sobre eles, certo? Combinado? E se tu curtiu essa aula, se realmente isso fez sentido para ti, se tu aprendeu algo novo hoje aqui, deixa o teu like aqui embaixo, clica no curtir, clica no gostei, certo? E compartilha com outras pessoas que tu sabem que querem começar a investir em ações ou que já investem o seu dinheiro em ações para realmente entenderem a melhor maneira da gente conseguir, na minha concepção, da gente conseguir investir em ações e ter bons lucros com isso sem correr o risco de perda de dinheiro no meio do caminho, que é algo que eu prezo pessoalmente muito. A gente muitas vezes acha que a gente tem que entender muito dos investimentos para conseguir investir bem. Só que na verdade a gente não precisa entender totalmente sobre investimento. A gente tem que entender as bases, entender os conceitos, entender exatamente como funciona aquele investimento e saber se expor a ele. O importante é saber se expor. Melhor do que isso, o importante é saber se expor. Essa é a hashtag de hoje. Certo, gente? Então é isso. Vou deixar uma pergunta para ti. Tu já escutou essa questão de que o certo é comprar na baixa para vender na alta? Se tu já escutou isso, se tu já aplica isso na tua vida, deixa teu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se realmente isso que eu escutei lá atrás quando eu comecei a investir é o que vem se replicando hoje. Beleza? Então, foi um prazer enorme estar aqui contigo essa noite. Mais uma aula ao vivo, a nossa 36ª aula ao vivo. Um grande abraço e até mais.